Aquele sorriso maroto dos pagodeiros, né? O pessoal do pagode sempre canta com aquele sorrisinho, né? É verdade. Aquele sambinha, aquele pagode, aquela malemolência. Isso pede um sorriso nos lábios. Vou fechar o microfone de vocês para nós começarmos mais esta noite maravilhosa de aprendizado, de força, de proteção, de autoproteção, de autorrespeito, de autoobservação, de... Hoje a gente vai, de certa forma, aprender a criar um sistema de segurança para nós. A gente ficou as últimas horas bem reflexivos aqui com relação ao amor incondicional e como esse conceito ele vem sendo tão deturpado, porque de alguma maneira alinha-se ao amor incondicional a permissividade, a amo incondicionalmente, então pode tudo. Então tá tudo liberado. Então não tem segurança, não tem freio, não tem filtro. É o amor incondicional, é tudo do mesmo jeito. E as pessoas estão usando esse conceito para agir com desrespeito, muitas vezes, porque acredita que o amor incondicional ele tem que aceitar tudo. E a gente vai hoje entender que não existe amor incondicional sem o amor próprio. E a gente também vai... Porque eu acho que tem um gargalo nesse pensamento, que é o seguinte, a gente... mas como é que é isso? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e eu... Como é que é isso? Como é que é esse limite? O que seria, de fato, este amor próprio e este amor incondicional, principalmente para quem vive uma dinâmica de chamas gêmeas, ou seja, uma dinâmica onde você é confrontado com um espelho para te libertar de aspectos sombrios que impedem você de acessar a você mesma. A gente vive numa dimensão aqui dual, da dualidade, onde existe o negativo e o positivo, onde sempre existe um contraponto. E, de fato, nessa dimensão, é movimentado pelo ego. Por conta disso, o conceito de amor, ele vem sendo totalmente deturpado e muitas vezes é difícil ou quase impossível você chegar numa frequência, porque o amor é uma força e é também uma frequência. Você chegar nessa frequência do amor, porque quando o ego entra, ele dilui o amor. E a gente pode observar isso nessa dimensão, onde a gente vê tantos relacionamentos, principalmente no show business, entre os artistas, onde as pessoas parecem que não conseguem, e ultimamente, então, não conseguem se firmar, muitas vezes, num relacionamento, ou as coisas são muito voláteis, ou começa, e daqui a pouco aquele amor de alma, e daqui a pouco aquilo se dilui e termina com a mesma rapidez que começou. Porque o ego, ele não tem a capacidade de amar. E o ego também não te movimenta para o amor próprio. Por isso que esse conceito de amor próprio, ele vem sendo deturpado e alguns puxam
para dizer que se ama e, na verdade, não se ama, sente um orgulho disfarçado, um ego ferido disfarçado, porque o ego não consegue amar. O ego sempre busca uma forma de distorcer o conceito do amor, e talvez essa confusão que vem sendo feita é exatamente porque quando o ego movimenta, o amor sai de cena. E observando o amor e como o amor próprio, ele é uma chama acesa dentro de si mesmo, que nada consegue apagar. O amor próprio, ele produz como se fosse uma energia de autocondução, de autopreservação, de autorrespeito, de poder, de posicionamento. É uma frequência muito poderosa que te coloca num estado de muito autossustentável, onde você vibra e você transborda. E você começa a vibrar nessa frequência, você começa a transbordar este amor. E por conta desse transbordo, o amor próprio se torna a maior arma, digamos, arma no bom sentido, no sentido de autoproteção que alguém pode portar. Quando a gente fala que o ego, ele não consegue amar, é porque o ego, ele tira você da sua essência. Entenda isso. Se você entender isso, você vai conseguir virar uma chave imensa dentro da sua mente, do seu coração, e principalmente você vai começar a trafegar pela vida e por essa dinâmica desafiante que você vive dentro de um outro conceito, não mais de aceitar tudo, mas não movimentado pelo ego, mas movimentado pela essência. E você sabe qual é a diferença do amor próprio, essencial, e do amor próprio? E desse amor próprio, que na verdade é uma movimentação do ego, é porque você só consegue se amar quando você se conhece de fato. E quando você manifesta a sua essência autêntica. O amor próprio, ele está casado com a autenticidade. Ele está casado com o senso de alto valor e ele também é uma construção que você faz. Ainda mais nesta jornada de vida, numa dimensão onde o que existe são choques de egos. Os relacionamentos não se sustentam porque eles não têm como base a essência, e sim o choque dos egos. E como nós falamos, o ego, ele não consegue amar. O ego precisa estar sempre nutrindo essa sensação de que eu preciso estar me protegendo, só que é uma proteção que não se sustenta, porque é uma proteção que tem como base a energia negativa, a negatividade, uma sensação de não pertencimento, e você não acolhe a essência do ser primordialmente. Para você conseguir construir um amor próprio com bases muito sólidas, você precisa manifestar a sua essência autêntica, ou seja, você precisa ser de fato quem você é. E este é um caminho de autoconhecimento que, com uma dinâmica de chama gêmea, ele é absolutamente acelerado. E vem agora o ponto. O ponto
que vai fazer você ter um entendimento ainda mais importante sobre a dinâmica que você vive. Enquanto você não vibra na sua essência, não existe conexão de chamas gêmeas em 3D. Enquanto você é movimentado pelos apegos e apelos do ego, você vai estar sempre sendo chocada com sombras. Sombras, principalmente em se tratando de uma dinâmica de chama gêmea. Seja qual for o movimento que você faça. Pode ser que seja um movimento carregado de, parece uma autoproteção, ou parece uma busca para se sentir amado. E hoje nós conversamos com a chama gêmea exatamente sobre esta crença. A crença que você precisa ser amada. Essa também é uma movimentação do seu ego. Porque quando você precisa, você já saiu da sua essência. Quando você necessita, você já está na falta. Quando existe uma busca, você não encontrou em você. Somente quando você encontra o transbordar da essência divina dentro de você. E é tão interessante esse processo que a gente vive também numa dimensão que fala muito de sonhos, de sonhar, de desejar, de querer. Isso, não quero desconstruir os seus castelos, mas isso também é uma movimentação do ego. Não significa que a sua alma não se comunique com você para que você se alinhe conscientemente com algumas coisas que serão manifestadas na sua vida. Mas quando você vibra ainda na falta de si, colocando em algo o sentido do que é sonhar, existir, viver, vibrar, você ainda está se distanciando de você. E ao se distanciar de você, você vai vibrar no ego. Cláudia, mas isso é utópico. Isso é inalcançável. Isso parece que eu nunca vou conseguir chegar nesse ponto. Não sei nem se eu quero, porque parece tão desafiador, porque eu não sei nem se eu quero chegar. Olha, para você conseguir chegar nesse ponto, primeiro você precisa ter um sistema de segurança, como nós falamos inicialmente. E hoje eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente ainda passa por situações desafiantes. E toda vez que eu passo por uma situação desafiante, geralmente quando eu estou dando mais, porque ultimamente a gente tem dado bastante, porque a gente tem transbordado muito. E por transbordar muito, depois de passar por processos intensos de choque de sombras, você vai se purificando num nível e você vai conhecendo a tua essência. E o barato desse processo é que você vai se apaixonando por você num nível que ninguém mais te tira desse lugar, nem o amado gêmeo, nem aquele que você ainda acredita que é o detentor da chave da tua felicidade. Eu tenho para dizer para você que isso também é uma movimentação do seu ego. Porque a chave da sua integração com o que chamam de felicidade, ela está absolutamente dentro de você. E por conta dessas situações desafiantes que a gente passou nos últimos dias, porque as pessoas às vezes agem com falta de respeito, as pessoas estão um pouco acostumadas a não serem respeitosas com os limites do outro. E isso
é uma coisa que a gente precisa trabalhar demais, a gente precisa entender o limite do outro. A gente quer ter liberdade, mas quer tolher o outro da sua própria liberdade de escolha, a forma que se posiciona, quando te responde ou quando não te responde. Tudo isso é invasivo e a gente precisa se curar dessa necessidade, porque isso também é um movimento do ego. E a gente começa a entender, como a gente vem trabalhando, por exemplo, nas nossas jornadas, que a gente entende que ali precisa ter um sistema de segurança energético, a gente está lidando com energias. E é tão interessante que nesse caminho de se conhecer e manifestar a sua essência, a gente ainda se confunde muito com essas movimentações do ego. Porque o ego, ele tem uma outra coisa que ele faz também. Ele acha que ele é sempre o preferido, ele é sempre o primeiro lugar. E essa coisa do primeiro lugar é interessante porque, de fato, você precisa se amar primeiramente. Só que esse amor também não é uma movimentação do seu ego, porque tudo que movimenta o ego sai da essência. E quando sai da essência, você, de fato, começa a ficar totalmente confuso. Você começa a ficar num lugar de muita confusão, que você não sabe mais o que é auto-amor, como que eu estou me amando, ou se eu não estou me amando, mas eu desejo tanto aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Trabalhar com todas essas necessidades e se voltar para você mesma e construir bases muito sólidas dentro de você é o caminho que vai te deixar mais o ser mais magnético do planeta. A Bíblia fala de um rei chamado Davi. Davi era um rei que, apesar de ser perseguido por inimigos, ele era muito magnético, muito apaixonante. E tem um versículo de um salmo de Davi, o Salmo 139, versículo 14, que ele fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, isso eu bem sei. Você conseguir chegar num ponto onde você se considera uma obra especial e maravilhosa do divino. Não mais caminhando e trafegando nas forças do ego, mas entendendo que você e essa essência que vibra em você é que vai manifestar não só este amor próprio, mas este amor próprio, quando acionado, ele cria um transbordar tão generoso na matéria, tão generoso, mas tão generoso. E a gente quer hoje também que você comece a desconstruir essas crenças de que você necessita ser amado. Porque não é que você não vá ser amado quando você transborda na sua essência, mas é que essa necessidade também é essa movimentação de um ego ainda frágil, que ainda não se encontrou. Quando você se encontra, quando você manifesta esta essência divina, você solta todas essas necessidades. Você começa a vibrar numa potência muito forte e muito elevada. E nessa dinâmica que você vive, com o seu espelho perfeito, aquele que veio para ir limpando todas essas camadas de ego, de necessidade, de necessidade, de necessidade, de necessidade. E talvez você olhe e fale assim, nossa, parece que não é possível eu me tornar essa pessoa
forte, essa pessoa que se sustenta em si mesma e que, por conta disso, se torna um ser transbordante. E eu tenho para te dizer hoje que você está exatamente nesse caminho. Porque se me falassem há um tempo atrás que eu estaria já no gran finale dessa equalização na minha energia, eu nunca acreditaria nisso. E eu também não tinha essa compreensão, porque ela não é dita. Ao contrário, os apegos, eles são alimentados, as relações são muito romantizadas, tanto familiares como todas. As famílias de alma e essas famílias cósmicas que nós estamos sendo visitados por ela nos últimos dias, porque as forças dessas famílias estão muito próximas de nós, porque eles estão nos observando neste momento da nossa jornada. Nós estamos sendo observados as nossas atitudes, o que temos feito, como temos nos posicionado para que a gente dê o salto para o próximo nível, para que a gente, de fato, dê este salto. Ou a gente precise voltar um pouquinho mais para experienciar de novo algumas experiências, para entendermos o que nós viemos manifestar aqui. Essa jornada de chamas gêmeas, a união que tanto dizem, a união que nós estamos falando aqui, e a gente já fez vídeo sobre isso, e volta e meia a gente fala. Ela é primordialmente a sua união com essas partes da sua alma. Por isso que integrar todas essas partes da sua alma, trabalhar nisso, é mais importante do que qualquer movimento que você ainda é tentada a fazer com relação ao outro. Porque construir essa base sólida em você mesma é se tornar semelhante ao seu Criador. E você está aqui para isso, para se tornar semelhante ao Criador. Estamos vivendo um momento de aceleração, estamos vivendo um momento de aumento, de fato, de vibração. Precisamos ter o nosso firewall emocional para impedir entradas indesejáveis no nosso sistema. Precisamos estar fazendo atualizações constantes sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente está firmado, principalmente nos princípios do amor e do respeito. A gente precisa ter um antivírus atualizado, funcionando também no nosso sistema. A gente precisa estar sempre fazendo aquelas atualizações em 2 etapas, sabe? Para confirmar. Vai que é chato, dá trabalho, mas é necessário para você se resguardar. Você precisa estar sempre reintegrando o conhecimento que você tem. Estão difundindo um monte de coisa por aí o tempo inteiro. E eu estava pensando também sobre isso hoje, conversando com o mestre. Eu estava falando, Jesus, o teu discurso foi tão simples. Foi tão simples, compreensível a tudo e a todos. E a cada vez vão criando tantas narrativas difíceis de compreensão. E, no final das contas, ele repetiu o que vem falando, que no final de tudo é isso. Amar a Deus e amar a seu próximo como se fosse você. Qual é o nível de amor que você está nutrindo por você, pela essência que você está manifestando?
Porque quando você não tem esse amor alinhado, você vai manifestar o teu ego. O teu ego codependente, o teu ego cobrador, o teu ego exigente, o teu ego orgulhoso. E quando você se compreende e manifesta a sua essência e se ama na essência, você só vai transbordar esse amor. E a dinâmica das chamas gêmeas, ela é curada pelo amor próprio. Sem o amor próprio, sem a manifestação da essência, sem o autorrespeito, não existe fusão. Porque a fusão primeiro precisa acontecer com você mesma. E é esta união que a gente está falando aqui. É esta fusão, é esta união. E a gente não está aqui, como muitos estão difundindo aí, canais que estão mais adoecendo, criando cenários que estão tão distantes deste alinhamento do amor próprio, na essência, e não no ego. Então, hoje, nesse dia, a gente vai receber esse sistema de segurança, porque a gente está precisando muito. A gente está precisando muito ter um sistema de segurança, é isso que nós falamos aqui. Como nos sistemas bancários, é preciso ter um sistema de monitoramento, de segurança. Tem coisas ali muito preciosas. O que você está construindo na sua vida é muito precioso para você ficar à mercê de qualquer invasor, de qualquer energia que vai te invadir. E você precisa, como feminino, se posicionar. Este é o momento de se posicionar. De se posicionar na sua própria frequência e de alinhar. E o interessante de tudo isso, quando a gente fala que o ego, ele sonha, ele tem sonhos. A essência, ela tem consciência do que vai ser manifestado. Ela tem consciência do que vai viver. Então, sai dessa narrativa de um sonho, de algo que vai me sustentar e que vai me realizar, e vai para algo que eu tenho consciência de que vai manifestar, porque eu estou sendo guiado e guiada pela minha essência. Então, nós vamos hoje, mais uma vez, entrar neste campo, com esta câmara cristalina, onde nós vamos receber um sistema de segurança. Para muitos, vai causar catarses. Catarses. É importante que você esteja preparado. Principalmente para quem está agindo muito aí no ego, não está nem percebendo que o ego ele é capcioso. Ele é um sisteminha rodando aí em você, que é distante da sua essência, muito distante. Mas é como as manifestações vêm acontecendo nessa dimensão. Alguém que ousa manifestar a sua essência é uma raridade. É uma raridade nessa dimensão que nós vivemos. E as chamas gêmeas são essa raridade. Nós estamos aqui para alcançar esse estado primordial e manifestarmos a nossa autenticidade. Que somente com a autenticidade você se ama. Se você não está autêntico, você está nas forças do ego. Agora, se você está também, você não pode se culpar. Porque a culpa não é uma energia boa. Ela tem uma vibração baixíssima. Mas você pode se responsabilizar. Você pode tomar responsabilidade disso agora para você e se prometer começar a trilhar um novo caminho diferente, para você ser o transbordo na matéria.
Para você que trabalha com terapia, ou com o que for, você se tornar tão magnética que você não precisa mais fazer muitos movimentos, porque a tua própria energia começa a trazer tudo aquilo que você precisa. Não precisa de grandes elucubrações mentais sobre o que vou fazer, sobre qual é a minha missão. A sua missão é manifestar você. Quando você manifesta você, você transborda de tudo que é possível. E tudo que está alinhado com você. Porque a essência de cada um é uma manifestação da fonte. E pode ser que a sua essência seja uma essência minimalista, daquelas que gostam de morar num lugar pequeno, aconchegante. Pode ser que a sua essência seja uma outra. Não, eu quero morar num grande castelo. Não tem limites para manifestar a sua essência, desde que seja você em manifestação, e não uma simulação de um ego ainda ferido, sombrio, que fica tentando ser validado por o que quer que seja. Vamos então nos preparar para ter esse sistema de segurança? Você está animado de acionar o seu firewall emocional, que impede a entrada de tráfego indesejado? Fazer as atualizações aí, sempre atualizando, para ficar cada vez mais alinhado com a sua essência, cada vez que um ego... Peraí, puxa de volta para a essência. Ter sempre aquele antivírus emocional para não impedir que invasores desrespeitosos, movidos pelo ego, venham abusar de você e da sua generosidade. Está preparada para o antivírus? O amor próprio, o amor incondicional, não significa que você precisa aceitar abusadores, ao contrário. Você tem que ter o seu antivírus aí, não permitindo que abusadores invadam você. Jamais. E ter sempre aí aquela autenticação em 2 etapas. Sempre que for tomar uma decisão, que algo for te movimentar, você pensa, eu estou sendo movimentada pela minha essência ou pelo meu ego? Eu estou sendo invadida por forças, tem um antivírus aqui. Você precisa entender que você, por ser uma chama gêmea em missão, não significa que você precisa aceitar tudo. Se posicione. Você é uma essência primordial da fonte que está aqui manifestando. E quando você se alinhar com isso, a cada vez que você se alinhar mais com a tua essência, você está mais próxima da sua união. Porque a energia vai sendo irresistível. Porque ancorando essa essência, você se fortalece em muitos níveis inimagináveis. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não se violente. Não se violente. E hoje você vai receber uma força extra, porque a sua família de alma, sua família cósmica, tem olhado para você. E eles querem muito te auxiliar nesse processo. Eles querem muito te ver brilhar na sua essência mais luminosa. Eles querem muito que o alto amor seja a tua bússola.
Que você não seja mais um ser dependente, codependente da validação, da aprovação e do amor do outro. Ao contrário, você tenha amor em si mesmo, tão transbordante, capaz de criar um campo de ressonância com aqueles que vibram na mesma frequência que você e atrair essas famílias amorosas para perto do teu seio, porque você merece vibrar na força e na potência da sua essência primordial. Vamos fechar os nossos olhos e engrandecer e saudar e louvar o Criador, porque nos fizeste de modo especial e admirável. Todas as obras do Criador são maravilhosas e eu o sei.